Olá pessoal, estamos juntos outra vez em mais um episódio da série Conexão BlackRock. Este é o quinto da nossa série de bate-papos com convidados muito especiais do mercado financeiro que acontece mensalmente no nosso canal do YouTube. Aliás, se você quer saber mais sobre a BlackRock, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Hoje estou aqui com o Luciano Snell, CEO da Icatu Seguros, uma das maiores referências do mercado financeiro e de previdência, e que já foi, inclusive, eleito como um dos mais influentes da América Latina pela Bloomberg Line. Estamos num momento muito desafiador na nossa economia, depois de uma pandemia que parou não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Depois, logo na sequência, já vem uma guerra geopolítica, inflação subindo, não é? Todo esse contexto, mas de fato agora nós estamos retomando a nossa vida, as pessoas voltando ao trabalho, as pessoas voltando a consumir, as pessoas voltando ao que era a vida, não é? E nesse momento não tem nada como de fato pensar no futuro, né? A gente não pode tirar esse nosso olhar do futuro. Então nós vamos hoje aqui falar um pouco sobre como você se preparar para o futuro, como você pode planejar a sua previdência, a melhor parte da sua vida, né? Então estamos aqui com o Luciano, muito bem-vindo, viu, Luciano? Obrigado, Cacá, é um prazer estar aqui com vocês, participar do seu programa. Então, já agradeço a oportunidade aqui de estar trocando um pouco de ideias e de experiências aqui com você. Bacana, Luciano. E para começar, a gente podia começar falando um pouco aí, você contar um pouco da sua trajetória, né? Tenho aí não vou falar quantos anos, porque vai revelar um pouco a tua idade, né? Porque, enfim, mas vamos falar então um pouco dessa toda a sua trajetória no mercado e sobretudo na Icatu, né? Que você tem uma longa trajetória aí na Icatu. Não, maravilha. Bom, eu comecei como estagiário no Banco Icatu, então na área de investimentos eu era analista de empresas, depois virei gestor dos fundos de ações da Icatu Investimentos, que era a asset do banco. Acabei depois migrando para a seguradora do grupo, né, Icatu Seguros, e ajudei a construir a asset dentro da Icatu Seguros, que hoje é a Icatu Vanguarda, e mergulhei no mundo dos seguros, passei pela área de produtos e marketing, área comercial, e estou como CEO agora há 9 anos. Bastante tempo, hein? Bastante tempo, bastante tempo. E você, como eu comentei, né, você foi eleito como uma das personalidades mais influentes aí no mercado na América Latina, né? Na Bloomberg Line, né? E aí, me fala um pouco, quando você olha esse cenário macroeconômico, quando você olha esse contexto todo e olha um pouco como é que é o brasileiro, né? O perfil em geral do trabalhador brasileiro, como é que você considera, por que o brasileiro tem tanta dificuldade, né, em se planejar, enfim, e fazer as suas reservas aí para esses momentos da vida, especialmente essa etapa, né, já digamos assim, com a vida de trabalhador já cumprida, e como é que ele faz? Como é que você vê essa dificuldade, esse desafio para o brasileiro? Para começar com uma boa notícia, é que o brasileiro está cada vez mais priorizando os produtos de proteção financeira e planejamento financeiro. E eu digo isso com algumas evidências que a gente tem lá na Icatu, que, por exemplo, em 2017, das novas contratações de plano de previdência através da Icatu, 17% somente foi de pessoas entre 17 e 30 anos de idade. E agora, no ano passado, em 2021, esse número já dobrou para 30%, quase dobrou de tamanho. Então isso mostra que as pessoas estão começando não só a se preocupar com o tema, mas tomar alguma ação em relação a isso, né, que já são duas decisões, uma é estar consciente em relação ao tema, outra é tomar uma decisão e agir em relação a isso, que eu acho que mostra, né, cada vez mais cedo as pessoas, no mínimo, começando a entender, né, quais são os produtos, como é que funciona, quais são as opções que eu tenho, com o que eu devo me preocupar, se eu quiser desistir, como é que funciona, se eu quiser resgatar, se é simples ou não é. E o produto Previdência Privada no Brasil, caracterizado pelo PGBL e pelo VGBL, veio ganhando uma jurisprudência, escopo. A gente hoje trabalha com 180 gestores de recursos do Brasil com algum produto de previdência. Então a gente também vai aprendendo, né, todas as modalidades, os diferentes mandatos de investimento para poder oferecer uma diversidade de fundos que permita a cada brasileiro
com o seu perfil como investidor, seu momento de vida, seu horizonte de investimento, escolher um ou mais fundos para poder atender ao seu perfil, ao que ele deseja. A Previdência oferece o Instituto da Portabilidade, que permite que as pessoas façam essas realocações entre fundos ou entre seguradoras sem caracterizar um resgate, que é muito importante, porque você não tem que pagar um imposto naquele momento quando você faz a portabilidade, e aquele prazo da tabela regressiva de imposto de renda que a Previdência possui continua contando desde da sua primeira contratação. Então, e durante a pandemia, o que a gente percebeu também foi que aumentou-se sim os resgates do fundo no meio daquele momento de incerteza econômica, financeira, sanitária no país. Então, foram 120 bilhões de reais resgatados dos produtos de previdência em 2 anos aproximadamente, e que a boa surpresa foi que todos os fundos de previdência do mercado, crédito privado, multimercado, ações, renda fixa, honraram os seus resgates nos prazos combinados, injetaram 120 bilhões de reais de liquidez na economia no momento em que precisava, e mostrou-se que é um produto desenhado para o longo prazo, mas que serve também como uma reserva de liquidez para uma emergência. Não, legal, legal. E é interessante isso que você comentou, de todas essas novidades de alguma forma, né, com relação a como constituir a reserva, como trabalhar com a sua reserva, enfim, né, como é que eu vou poupar para chegar lá. Agora, tem uma coisa que me traz uma curiosidade, né? Então, você guardou aquele seu dinheirinho e tal, e chegou a hora, enfim, né, digamos assim, do melhor momento da sua vida, de você usufruir desses recursos, né? E às vezes a gente tem a impressão que ocorrem 2 fenômenos, né? Tem aquele que começa a gastar aquilo que juntou e, no final das contas, com a questão da longevidade, ele acaba não considerando que ele vai viver, tem um período razoável ainda de vida, felizmente, pela frente, né? E que isso tudo implica em novos custos também. E aí o recurso dele vai embora. E tem aquele que também passa a agir com tanto rigor, né, que não consegue usufruir daquilo que ele poderia estar usufruindo naquele momento tão bom que ele chegou. Como é que isso pode ser trabalhado? Como é que funciona isso? Como é que você vê esse fenômeno? Essa pergunta é ótima, porque é um desafio mundial, né, já histórico, que existem diversos instrumentos de renda, né, renda imediata, renda vitalícia, renda reversível ao cônjuge, renda temporária, renda por prazo certo, determinado. Tem vários tipos de renda para todos os perfis e necessidades, mas mesmo assim, o percentual de pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo, que quando chegam, né, na sua idade de aposentadoria, ou chegam no momento em que ele para, né, de ter renda para contribuir, tem que começar a usufruir da sua reserva de previdência, é baixíssimo o percentual de pessoas que transformam o seu valor acumulado em renda. Então eu comecei até a pesquisar bastante sobre isso. Se você procurar no Google alocação de investimentos para o longo prazo, alocação de investimento, asset allocation, tem milhares de páginas de bibliografia. Mas se você procurar alocação de ativos pós-aposentadoria, a bibliografia diminui 1000 vezes. Tem muito menos estudos sobre como lidar com a fase de desacumulação. Então, eu pesquisei um pouco sobre isso. Então, tem um pouco uma teoria aqui que eu formulei, minha própria, assim, que... De repente eu vou usar a sua teoria. Não, é só para ilustrar um pouco, né? Como que tem uma diversidade de planos, e acho que o papel até do consultor financeiro vai ficando cada vez mais completo e um pouco mais complexo, porque começa a misturar instrumentos financeiros com instrumentos de seguros e renda e tal, que, por exemplo, uma coisa que eu me identifiquei, pelo menos, que eu acho que faz sentido. Se aposentou, não tem mais fonte de renda, agora vai viver dos seus recursos acumulados ou da sua renda do fundo de pensão ou da previdência privada. Ativo super importante para aquele momento, um seguro saúde catástrofe, né, para internação. Porque, de novo, a gente não trabalha com seguro saúde, então não estou advogando em causa própria. Por quê? Porque esse é uma possível emergência que pode drenar os recursos que você acumulou, até seu e da próxima geração, né, dados os custos hospitalares e custos com saúde, principalmente em idades mais elevadas. E depois dessa questão de conversão do ativo em renda,
não é preciso você converter todo o seu saldo acumulado. Você podia falar assim, poxa, eu quero, meus gastos básicos são R$5.000 por mês. Poxa, eu vou converter, eu vou pegar um pedaço do valor que eu acumulei e contratar uma renda vitalícia de R$5.000 por mês. Pronto, isso aqui já cobriu para pagar o plano de saúde, até no limite, né? Então, isso aqui está pago, está quitado, não tem mais que preocupar com isso, nem quanto vai render, nem... aí tem quanto que você tem no fundo de pensão da empresa que você trabalhou, também tem uma determinada renda. Existe um tipo de renda que é a renda diferida, né? Você aos 60 anos tem uma idade, uma expectativa de vida, por exemplo, de mais, sei lá, 23 anos, então até os 83. Você pode contratar também uma renda vitalícia diferida que começa a te pagar aos 83 anos. Por que essa é uma renda interessante? Porque ela vai ser muito barata, porque é uma renda que você vai contratar que só começa a te pagar quando na tabela, né, na expectativa atuarial, está exatamente no ponto médio da expectativa de vida. Com isso, você foi cercando as necessidades né, de sustos abruptos, né, em termos de seguros, de ter uma renda, cobrir as despesas básicas. O que sobrou do seu saldo, e você ainda tem aí pelo menos 20 anos de horizonte de investimento, você não precisa ser 100% conservador. Você já cercou, tem uma renda já garantida, tem um horizonte de investimento longo, você pode sim ter uma carteira para os padrões brasileiros com um pouco mais de renda variável, de multimercado e uma carteira mais diversificada, não necessariamente 100% conservadora. Não, perfeito, mesmo porque diversificação protege a sua carteira e também dá uma oportunidade melhor para você obter aí um melhor retorno na sua carteira, né? Então, realmente, diversificação faz muito sentido, né? E tem uma amiga que sempre comenta comigo que a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos, para as outras gerações, é uma boa previdência e um bom plano de saúde. É melhor do que você deixar imóveis, melhor do que você deixar qualquer coisa, é você ter feito uma boa previdência e um plano de saúde, como você comentou, né? Que são coisas que seguramente vão te ajudar aí a passar essa etapa da vida, né? E por falar nisso, Luciano, uma outra coisa que você comentou um pouco também sobre as questões regulatórias, as modificações e tudo mais, e tem a reforma previdenciária que aconteceu não faz muito tempo, que trata exatamente do tempo de trabalho e tempo de vida, né? Essas duas variáveis. E como é que você vê isso? Como é que você lida sob a perspectiva de risco com essa questão, tempo de trabalho e longevidade? Ótimo ponto. Em primeiro lugar, quando o tema reforma da Previdência, como me perguntar qual é o impacto da reforma da Previdência no mercado de Previdência no Brasil. Para mim, o principal impacto foi trazer luz, né, ao tema, e aí junto com a reforma da Previdência veio a discussão sobre longevidade, que no Brasil, né, está realmente evoluindo a questão da longevidade do brasileiro, a questão, né, de taxa de juros, inflação. Agora a gente está passando aqui por um solavancozinho, mas inflação e juros mais sob controle, mais previsível também no Brasil, que ajuda a fomentar investimentos de longo prazo, como da Previdência. Então, para mim, o mais importante foi trazer luz ao tema, as pessoas começarem a ter consciência de que não precisa só depender do governo ou da empresa em que você trabalhou para fazer as contribuições para o seu plano de previdência. Você pode e deve também criar a sua independência financeira. Eu costumo dizer que as pessoas, como você falou de plano de saúde e previdência também, eu faço um paralelo grande, que todos nós deveríamos, no mínimo uma vez ao ano, fazer um check-up de saúde. E a mesma coisa deveria se fazer com check-up financeiro. Uma vez ao ano, reavaliar, né, o seu momento profissional, a renda familiar, que hoje em dia, né, a família, né, os núcleos familiares vão mudando, como é que está a renda familiar, suas necessidades, seus dependentes financeiros, como é que estão os seus investimentos, os juros de mercado, como é que está o mercado, e você fazer essa reavaliação. Então, e tem uma máxima que eu acredito que vale para todo mundo, que é difícil você encontrar um investidor médio. Né? Essa é a dica de investimento para o investidor médio do Brasil, que não existe. Cada um de nós tem as suas preocupações, seus objetivos e seu perfil. Mas tem uma máxima que eu digo todo mundo, que é: comece o mais cedo possível e poupe o máximo que puder. Então, essa disciplina, né, que eu acho que a Previdência ajuda, seja a Previdência Empresarial, que já vem com o desconto em folha, ou um débito em conta recorrente, que você já contrata e todo mês faz aquela contribuição, essa disciplina e essa resiliência é o que realmente faz a diferença no longo prazo.
eu acredito que até muito mais do que se você acertou a alocação entre renda fixa, renda variável e por aí vai. Não, bacana, bacana. Luciano, estamos chegando aqui no final, né? Então já vou agradecendo aqui a sua presença. Muito obrigado aí pelos insights super bacanas que você deu aqui, tanto para quem está começando, como para quem já está naquela fase de usufruir do que foi acumulado, né? Então, com certeza, vai ajudar muito a nossa audiência. E aqui na BlackRock a gente tem a missão, né, de ajudar as pessoas a conquistar o bem-estar financeiro no longo prazo. Então, com certeza, isso vai ajudar muito. E agora, antes da gente encerrar, queria passar para você e fazer uma pergunta até um pouco mais pessoal. Você, Luciano Snell, qual é a dica que você dá para quem está nos ouvindo aqui para ter uma tranquilidade maior com relação à gestão dos seus recursos para o futuro? Como é que não vou dizer o pulo do gato, né? Mas a tua dica aí para quem está nos assistindo agora. Olha, as pessoas quando vão comprar um imóvel, normalmente pelo que eu vejo, fazem um dever de casa enorme, pedem ajuda de quem entende do assunto, se informam, às vezes buscam advogados e tal, porque sabem que é um investimento super relevante na sua vida. A previdência privada, né, ou o seu recurso que você quer guardar para o longo prazo, tem uma grande probabilidade de ter um valor futuro maior até do que o seu imóvel. Então, hoje em dia, você tem na palma da mão uma fonte de informações para você poder simular, comparar, encontrar um consultor financeiro que vai te ajudar, pesquisar as taxas, né, do produto, as regras, as condições de entrada, de saída, as novidades que surgiram ao longo do ano, um novo fundo de fundos que já vem diversificado, de alguém que você confia. Então, tem uma diversidade hoje em dia de informações e transparência na relação que eu acredito que pode e deve se fazer esse dever de casa. E a boa notícia é que hoje é muito fácil. Poxa, mudei de opinião, queria trocar desse produto para aquele outro, dessa seguradora para aquele outro, que é a portabilidade, como eu falei. Então, não tenha medo de errar e poder tomar depois uma decisão de alterar, né, o seu plano, fazer uma outra diversificação, mas buscar realmente se informar, que tem muita informação hoje disponível no mercado. Legal. Olha aí, ó, o Luciano nos trouxe aqui rapidamente uma série de informações super valiosas. Então, super obrigado. E tem muito mais informações, como você falou, né? Então, disciplina, persistência e vá atrás das informações, né? Então, super bacana, muito obrigado. Para você que ficou até o final conosco aqui, esse foi mais um episódio do Conexão BlackRock. Nos vemos no próximo mês. Até mais. Obrigado. Obrigado a você.